Oi, hoje eu tô aqui para te lembrar que o processo mais dolorido da cura interna, da cura após um relacionamento narcisista, o processo mais dolorido em si não é a separação, o que fica depois dela. E o que fica depois dela dói muito, porque trata de você perdoar as pessoas, né? Algumas pessoas que fizeram parte desse processo, da sua história, e trata de você se perdoar por ter caído em tantas armadilhas. E a parte de se perdoar, gente, é a parte que mais dói na gente. Porque muitas das vezes a gente não consegue se perdoar. A gente fala assim, meu Deus, como que eu fui cair nessa? Como que eu não percebi a maldade das pessoas? Como que eu não vi? Como que eu não me toquei, sabe? E a gente vê o quanto que a gente fez pra uma pessoa que mal agradecida, é uma pessoa má, uma pessoa que brincou com a gente o tempo todo, uma pessoa que armou, uma pessoa que te provocou até você sair daquela situação, sabe? Mas é como um amigo me disse, você não tinha como saber. Não, as pessoas não veem escrito que na cara delas que elas são narcisistas. E assim, acho que a maior dor, sabe, é a dor das perdas, principalmente das financeiras. Porque assim, eu plantei na vida de alguém que eu nunca plantei na minha vida. O tanto que eu trabalhei nessa vida, eu nunca comprei assim nada pra mim, gente. Eu tô começando, depois que eu acordei desse processo de sair de um relacionamento narcisista, no meio desse processo eu comecei a acordar, no meio desse casamento, foi que eu comecei a juntar um dinheiro pra comprar alguma coisa pra mim. Mas a pessoa narcisista, ela te cega tanto, ela te envolve tanto naquele processo ali, que você para de olhar para você e você simplesmente começa a olhar para a pessoa. E assim, eu ajudei muito, gente. Eu ajudei, eu casei, eu ajudei a construir no quintal da sogra, porque naquele tempo eu não via saída, eu estava grávida, minha filha estava para nascer, ele estava desempregado e só eu estava trabalhando. Eu ajudei a comprar móveis, eu ajudei em tudo e simplesmente eu acabei colhendo nada pra minha vida, sabe? Caímos num golpe, né? Ele comprou um terreno junto comigo, onde eu perguntei pra ele várias vezes se ele tinha ido ver aquilo na prefeitura, aquele contrato, você foi ver na prefeitura, como que foi? E a pessoa falou pra mim que foi ver na prefeitura e no final de tudo não tinha ido ver nada. E dói assim, poxa, eu trabalhei tanto, eu ajudei tanto, eu deixei de comer o que eu queria comer, eu deixei de sair as coisas que eu queria sair, eu deixei de comprar as roupas que eu queria, eu deixei de comprar as coisas para minha filha, deixei de fazer várias coisas para poder ajudar. E no final você se vê assim perdendo tudo financeiramente. Dói muito, sabe? Perdas financeiras todos nós vamos ter na vida, mas é a pessoa ficar falando mal de você para os outros, o inferno que a pessoa faz para você sair da vida dela, e depois que você sai da vida dela, o inferno que ela faz, falando mal de você para as outras pessoas, falando que você traiu, falando que você usou, falando que você manipulou, falando que você era uma pessoa invejosa, sendo que tudo isso que ela fala é ela mesma, entendeu? Porque essa pessoa, ela já está com outra pessoa, eu não ligo dela estar com outra pessoa, porque o sentimento foi embora. O narcisista fala muito mal de mim pra atual dele. E eu não sou nada disso que ele fala. Ele me colocou como uma péssima mãe, falou pra ela coisas absurdas que eu tô atrás dele, sendo que depois que esse relacionamento acabou, eu nunca fui atrás dele. Enfim, várias coisas. E pra você que tá no relacionamento com o narcisista e pretende se separar, esse é só o começo.
Porque depois que você se separa, eles fazem o inferno da sua vida do mesmo jeito. Se você estiver com eles, você está no inferno. Se você sair, eles te colocam no inferno mais uma vez. Mas tenha força para sair. Tenha força para sair. Antes de você sair de uma situação, você continuar numa situação dessa que drena a sua energia todos os dias. Eu estou passando por esse processo amargo, é um processo doído, é um processo dolorido. O processo da cura, ter que lidar com a ingratidão das pessoas. Foi uma pessoa que eu mais ajudei na minha vida, foi a pessoa que eu mais amei, foi o pai da minha filha, foi aquela explosão de amor no começo, né? E depois infernizou muito a minha vida, e mesmo após a separação tem infernizado. Então eu falo pra vocês, mulheres, se amem. Se amem. Foi muito rápido, foi em apenas 6 meses, mas pode acontecer de alguma outra mulher passar 1 ano, 2 anos com o homem e não conhecer quem é. Se amem, e quando forem investir financeiramente, invistam em vocês, sabe? Comprem para vocês, invistam em vocês, façam uma conta poupança, e junte o seu dinheiro. Não fale para ele, não fale para ninguém, sabe? Se preparem. Vocês que estão querendo se separar e não sabe como, não é a hora ainda, se preparem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja o tempo que for, façam uma conta, guardem o dinheiro de vocês, que vocês vão precisar. Preparem o psicológico de vocês, né? Se tiver como, façam terapia. Se não tiver como converse com amigos, com pessoas, apoio de família, tudo que vocês tiverem como munição, pro bem de vocês mesmos, usem, sabe? É uma dor muito grande, mas vai passar. É uma cura, durou aí 10 anos e custou a minha saúde. Hoje eu tenho fibromialgia, de tantas coisas que eu engoli naquele relacionamento que eu não queria mais, mas eu precisava criar minha filha. E chegou uma hora que eu não aguentei mais, muito xingamento, muito palavrão, muito desrespeito. Eu trabalhava 8 horas por dia e eu chegava em casa e por uma simples postagem de uma foto de top de academia, eu fui chamada de vagabunda, eu fui chamada de piranha, eu fui chamada de puta, eu fui acusada de ficar com um setor inteiro de logística do meu trabalho. Então, mulheres, se deem o valor, sabe? Não caiam de cabeça no relacionamento, não deem a sua vida por um relacionamento, não deem o seu melhor. Se amem em primeiro lugar. E aí, quando eu comecei a me amar em primeiro lugar, quando eu comecei a fazer uma terapia, quando eu comecei a me amar em primeiro lugar, quando eu comecei a me enxergar, foi que eu vi o porquê que eu tava doente, o porquê que eu tava naquela situação, o porquê que eu tava naquela tristeza, porque eu achava que não tinha mais jeito pra mim. Mas se você estiver numa situação dessa, narcisista, ele não tem cura, não tem remédio, né? Eu levei muitas das vezes pra... Tô tremendo, gente, desculpa, a minha imagem vai ser tremida. Pra pastores, pra igreja, campanhas de cura, e pastores de 2 igrejas, pastoras mulheres, falavam pra mim não sair do relacionamento, que isso ia passar, que casou com ele, você tem que ficar com ele pro resto da vida, que é pecado se separar, que é ruim com ele, pior sem ele. Essas foram as coisas que eu escutei, até que eu fui ficando naquele relacionamento e a minha saúde foi piorando até eu contrair. Fiquei com uma enxaqueca e eu contraí a fibromialgia. E se cuidem, mulheres. E eu tô horrorosa nesse vídeo, tô feia, tô chorando. O meu vídeo saiu tremido. É um dia assim que eu tô com a fibromialgia bem atacada, eu tô com muita dor de cabeça, muita dor no corpo. Mas eu vou deixar esse relato no meu perfil, porque quando eu estiver curada,
E quando eu estiver melhor e eu não estiver mais triste, e eu tiver me perdoado, eu vou olhar esse vídeo e eu vou ver a diferença. Podem existir homens nessa situação de um relacionamento de abuso narcisista, né? Se cuidem, se amem em primeiro lugar. E lembre-se, o pós-separação dói muito, porque você vai precisar perdoar pessoas. Mas o que mais vai doer em você é perdoar a si mesmo e aceitar, né? O tanto que você fez, o tanto que você aceitou ser desrespeitado, o tanto que você aceitou tantas mentiras para poder ter uma família. Dói muito. Mas eu tô aqui atravessando esse processo. E se eu conseguir sair desse relacionamento doente, você também vai conseguir. Eu me preparei, né, um ano aí para sair desse relacionamento. E eu creio que você vai conseguir também, né? E tudo passa. E essa dor vai passar. Esse pós vai passar. Beijo para você que me escutou até aqui. Até o próximo vídeo. Segue meu perfil e deixa um like se você gostou do meu vídeo.